Bom, eu não sei muito bem o que eu queria quando me convidou para falar. Eu fui apenas o cara que tomei a iniciativa de editar o livro, né? De maneira que eu não vou falar sobre o livro, que tem 30 anos, eu nem lembro mais direito, mas seguramente o Zé lembra, né? Que agora fez nova tradução. Eu vou falar um pouquinho, já que ele queria, por que a gente fez a edição desse livro em 85, né? Em primeiro lugar, quando a gente fica velho, a gente tem tendência, e o Zé, que é um pouquinho mais velho que eu, não vai me deixar mentir. A gente começa a lembrar das coisas. Era um programa que eu tinha pessoalmente, de fazer edições de obras importantes do marxismo. Porque a gente notava que não se editava no Brasil, se editava muita coisa de divulgação, né? Estado da Revolução, Duas Tardes e tal, mas obras importantes não se editavam. As editoras do partido não se interessaram em fazer coisas desse tipo, também não tinham dinheiro para fazer muita coisa, né? Então eu comecei a minha carreira no mundo do livro e comecei a tentar fazer essas coisas. E coincidiu que eu vim para São Paulo em 81, e aqui eu me dediquei a trabalhar como editor, e acabei na Global, porque eu já tinha conhecimento com um dos sócios, eu tive com os dois, mas sobretudo com o que era o diretor editorial, que é uma pessoa muito importante, que seria interessante até um dia, em alguma oportunidade, conseguir fazer algum debate com ele, que era o José Carlos Venâncio. José Carlos é português e moçambicano. Foi aliado do Samora Machel, como membro do Partido Comunista Português. O Samora Machel se hospedava na casa dele quando ia a Lisboa, clandestino. O Zé Carlos foi para Moçambique e lá se transformou no elemento de proa da Revolução. Grande amigo da Graça Machel, que hoje é a mulher do Nelson Mandela, né? Que era a mulher do Samora, que quando vinha em São Paulo se hospedava na casa dela, onde eu tive a oportunidade de conhecê-la. E o Zé lançou a editora Global aqui em São Paulo. Ele veio de lá, numa situação não muito dentro, que depois eu e Zé Paulo consertamos. Numa das festas da Voz da Unidade, o jornal do partido, veio aqui o Joaquim Chimango, né? Chimango, que hoje é o manda-chuva em Moçambique, que era na época o secretário político do partido, e o Zé Paulo estava proibido de voltar a Moçambique. O Zé Carlos estava proibido de voltar a Moçambique, porque ele tinha vindo para o Brasil para estudar o movimento editorial e aqui ele ficou. Então, aí eu e o Zé Cujavão, Joaquim Chimango, lá na festa da Unidade, tinha essa proibição do cara voltar, e conseguimos. O Zé Carlos acabou voltando a Moçambique e tal. Mas ele teve um papel muito importante na edição de obras marxistas aqui no Brasil. Porque ele já tinha aquela experiência de Portugal e de Moçambique, e quando eles compraram a Global, ele começou a editar. Aquela coleção básica, não sei se vocês lembram, foi criada assim. Eu ajudei a criar aquela coleção, eu ainda não estava trabalhando na Global, mas foi importantíssima, né? Pra vocês terem uma ideia, eu tinha uma pequena livraria em Belo Horizonte, chamava Alter Global. Eu chegava a vender 250 exemplares de cada título lançado pela coleção Bases. Porque era uma época, né, em plena ditadura, então lançar o Estado da Revolução, Duas Táticas, o discurso do Dimitrov, essas coisas todas. Aí eu vim para São Paulo e acabei o Zé Carlos me chamando para trabalhar na Global. Então eu fiz um plano de edição de algumas obras importantes, porque ali tinha mais poder financeiro e tinha mais poder de venda, etc. E lançamos várias coisas. O Zé participou de vários lançamentos. Uma delas era duas obras do Claudinho, A Crise do Movimento e A Revolução de 1848, que o Zé traduziu também. E que aí eu tinha saído da Global, acabou se perdendo. Perdeu. E
E ao mesmo tempo, além desse projeto pessoal do editor, havia um projeto comunista, porque nós estávamos também tentando editar coisa que mexesse com o partidão, que era um período já da tentativa de abrir os horizontes do partido. E a história da Internacional Comunista, escrita pelo Claudinho, era uma história crítica, né? Porque ele havia se divergido do movimento comunista, né? Tinha sido expulso do Partido Espanhol, onde ele era o terceiro homem em hierarquia. A Dolores era a primeirona, o Santiago Carreira era o segundo e ele era o terceiro. Ele foi expulso junto com o Jorge Sepúlveda, que acabou fazendo o prefácio da edição original. Então, eu convenci o pessoal, né, o Zé Carlos, de fazer a obra do Claudinho. Vocês podem ver, não sei se vocês conhecem a edição em 2 volumes, porque era muito grande. Tinha problema de lançamento, para ver venda de um calhamaço, etc. Lançamos em 2 volumes. E foi um sucesso. Se esgotou logo. Então, e foi uma obra muito importante, porque não se tinha, como aliás não tem, né, no Brasil, nenhuma outra obra. Agora tem uma de 2 anos para cá, que é boa. Pois é, mas é recente e era, que é a história do partido, aquele da história do partido. Não, internacional, isso eu não conheço. Mas, e foi muito importante, porque não se conhecia. É evidente que deu um bafafá danado, porque, né, o Zé Paulo quase foi expulso, porque essa obra é contra a direção do partido, esse negócio todo, né? Mas foi muito bom. E depois, quando há uns meses atrás, o Miguel falou que eles pretendiam relançar, que eu achei muito bom, porque estava esgotado há muito tempo, né? As pessoas só encontram no centro. Então, o Zé deve ter, tinha feito uma tradução primorosa, mas eu acredito que ele deve ter dado alguma gabaritada agora, porque é sempre assim, quando a gente pega a segunda, a gente ainda consegue descobrir muita coisa que a gente podia ter feito, né? E eu acho muito importante que tenha feito. E nesse caso, eu também vou entrar na seara do Zé para falar sobre a questão técnica e dramática que leva a esses caras a se tornarem renegados. Né? É importante. O Claudinho, quando escreveu esse livro, ainda não era um renegado. Ele era divergente, tal. Mas ele, quando morreu, já era um renegado. Aí eu trouxe aqui, até as últimas declarações dele como presidente, as coisas horríveis, né? Falar que o marxismo não tinha mais nada que falar, que a Espanha tinha que entrar no mundo ocidental, que o Bush estava defendendo a democracia, coisas desse tipo. E eu fico, e não sei se vocês têm acompanhado o papel dos ex-comunistas brasileiros. Ontem ou anteontem eu vi na televisão aquela figura impoluta do camarada Roberto Freire, que é um líder de extrema-direita no país hoje. Né? Você chega a dar asco, você vê aquele sujeito falar na televisão. Então, o papel do renegado, eu não sei se vocês conhecem um artigo do Isaac Deutscher, que foi publicado numa coletânea. Um minutinho, por favor. Está parecendo bolsa de mulher. Um monte de... Eu não sei se vocês conhecem essa coletânea, que também é do nosso tempo. Negócio do século passado. É uma coletânea que foi editada pela Zahar, de um sociólogo americano que não era comunista, era um democrata liberal, Charles Wright Mills. Ele faz um apanhado de texto para publicar nos Estados Unidos, né? O que é o marxismo? Nós chamamos de marxismo. Ele publica desde os clássicos até na época. E ele tem aqui, nessa coletânea, um artigo
que é uma das coisas que eu sugiro que todo cara de esquerda tenha que ler. É um artigo do Isaac Deutscher sobre o renegado comunista. Em 1950, 50 e poucos, foi lançado, não sei se vocês leram também, um livro que foi lançado aqui no Brasil chamado Quem Pagou a Conta. Vocês leram esse livro? De uma historiadora inglesa sobre a CIA e o movimento cultural. Esse livro é fundamental, mostrando como é que a CIA financiou ele. E uma das coisas financiadas foi esse livro chamado Deus Caído, em que eles reúnem 5 ex-comunistas para escrever contra. E o Isaac Deutscher, então, faz uma resenha sobre esse livro. E ele fala, eu vou ter que achar aqui que eu quero ler para vocês alguma coisa. Por exemplo, ele fala coisas desse tipo sobre o renegado comunista. Mais cedo ou mais tarde, essas intenções são esquecidas ou abandonadas, ou seja, de ainda se manter ligado. Tendo rompido com a burocracia partidária em nome do comunismo, pretende ter feito a descoberta de que a raiz de todo o mal está muito mais profunda do que a princípio imaginara, embora possa ter sido muito preguiçoso ao cavar para encontrá-la. Já não defende o socialismo contra os abusos inescrupulosos. Defende agora a humanidade contra a falácia do socialismo. Já não joga fora a água suja da Revolução Russa para proteger a criança. Descobre que este é um monstro que deve ser estrangulado. O herege se torna renegado. Então, esse foi o papel, infelizmente, desempenhado pelo nosso Fernando Claudino. Escreveu um livro fundamental, que a gente editou com todo, e terminou seus dias elogiando o democrata Bush que tinha bombardeado o Iraque. O Bush pai. E que disse, na última entrevista que ele deu, lá na Espanha, que o marxismo não tinha mais nada a dizer. E a Espanha não estava resolvido o problema, precisava apenas se modernizar. É evidente, o Zé vai falar sobre esse cara, muito mais do que eu. Mas o que me torna, assim, me deixa um pouco, sabe? Embora o Miguel tenha falado, você foi responsável. Mas é responsável também por esse tipo de coisa. E quando você pensa que o cara está escrevendo uma coisa crítica, ele está fazendo uma denúncia importante para o avanço, ele acaba depois fazendo isso aqui, né? O herege se torna um renegado. Obrigado. Bom dia. Gente, aqui do papel dele na Global. E passou por alto o papel da Aldeia Global, livraria e editora que ele tinha em Belo Horizonte, muito mais modesta que a Global, mas que teve um papel em Minas muito importante na agonia da ditadura. O papel do Bertelli não foi só isso que ele disse aqui. Eu estou muito à vontade para falar, porque ao longo da nossa longa convivência, eu vou te fazer aqui não é minha confidência, porque a pessoa sabe. Bertelli foi o meu primeiro assistente no Partido Comunista. Isso lá logo depois que Cabral chegou no Brasil, eu virei comunista. O Bertelli é o homem do controle. Os portugueses não usam o termo assistente no partido. Usam o termo que eu acho genial, porque é disso mesmo que se trata, de controleiro. Eu estava lá no movimento estudantil, o Bertelli já era o capa preta e já mandava na gente. Então nós nos conhecemos há mais de 40 anos, não é? 65.
Para com isso, Bertelli. Há muitos anos, não é? Ao longo desses anos, a gente divergiu no adjetivo e coincidiu sempre no substantivo. Eu me sinto à vontade de dizer para vocês que Bertelli, poucas pessoas associam o editor Bertelli a uma antologia, aliás, uma série de antologias, que quem fez ciências sociais, depois de 1966, seguramente leu, da Zahar, uma coleção chamada Clássicos, Textos Básicos de Ciências Sociais. O primeiro volume, onde se traduziu o primeiro texto substantivo do CAT no Brasil, que é um capítulo de História de Consciência de Classe. O Bertelli foi um dos organizadores disso. O Bertelli tem uma larga história editorial. Eu diria que o marxismo deve ao Bertelli, como a outros companheiros editores, estou lembrando aqui, Raul Mateus Castelo e tantos outros, mas deve ao Bertelli a publicação de algumas obras centrais. Porque ele não falou aqui que depois que, eu costumava dizer, o sonho da Global acabou e acabou rápido, o Bertelli, mais outros companheiros, criou uma outra editora, a Oficina de Livros, onde ele publicou um texto fundamental sobre a história do movimento comunista, que é o texto Rosenberg, em tradução sua, além de algumas antologias dos clássicos do marxismo. Na Global, ele teve um papel central. A Global, coleção Bases, publicava fundamentalmente textos de combate. A partir do momento que o Bertelli entra na Global, a conversa muda. Não é? E ele investiu muito no Claudinho. Publicou-se esse livro para a época, era um esforço de uma editora, não era uma editora pequenininha, mas não chegava a ser uma editora média. Foi um investimento. Esse eu sei que o Bertelli pagou direitos autorais. Esse teve direito autoral pago, o Claudinho recebeu. E logo em seguida, por iniciativa do Bertelli, preparou-se a edição são os dois grandes textos do Claudinho. Esse texto e o estudo dele sobre a Revolução de 1848, que é um estudo para a época. Isso foi publicado, salvo erro, por volta de 75. É um estudo admirável da intervenção e do impacto da Revolução de 48 sobre Marx e Engels. Isso é, contando para vocês hoje, eu até estava tirando os livros aí da coisa, não sei se lembram, vocês não lembram, tem muito pouca gente aqui nessa época, nós dois somos macróbios sobreviventes. Nessa época não se trabalhava com computador. Como é que vocês sabem como é que se fazia a tradução? Eu era um tradutor muito avançado para a época, eu já trabalhava com uma máquina elétrica. Eu não sabia o que era isso. Então você tirava uma cópia só, né? Usava aquele corretor Errorex, um troço assim. Eu fiz a tradução da segunda obra do Claudinho, foi para a editora, também teve direito autoral. Você sabe que a editora de esquerda, é claro que isso não se aplica a uma editora tão séria quanto a Expressão Popular, né? As editoras de esquerda acham que isso é propriedade intelectual, um negócio pequeno burguês, então saqueiam os autores. Neste caso, a Global pagou os dois direitos autorais e quero lhes dizer, milagrosamente, que pagou o tradutor e bem. Nós vivemos numa pindaíba danada que esses dois livros fizeram viver 6 meses. Perdeu-se a tradução do Claudinho de 1848. Perdeu-se, né? Bertelli saiu da Global. Depois eles brigaram, separaram. E aí, não sei onde foi parar essa tradução. Alguém outro dia, o Miguel me perguntava uns meses atrás, você não tem um computador? Não, Miguel, nessa época eu não tinha computador. Bom, primeiro sobre Claudinho. O Bertelli, como vocês notaram, ele ainda usa a linguagem dos velhos bolcheviques, né? O renegado. Para a primeira edição, eu fiz um brevíssimo prefácio, porque na época muito pouca gente conhecia Claudinho no Brasil. Ele tinha sido publicado antes aquele livro do Claudinho horroroso, A Oposição no Socialismo Real. Lembra?
O Claudinho já estava transitando para posições muito complicadas, muito complicadas. E ele tem um livro onde ele sustenta que há uma oposição lá no Sorex. É um livro que é de uma infelicidade, toda a prova. 4 caras se reúnem numa esquina lá e falam mal do Partido Comunista e da direção comunista do país X. Ele considera que isso aí é um movimento molecular de oposição política. É um livro infelicíssimo. Mas ele ainda não tinha assumido as posições que ele posteriormente assumiu. Então, quando o livro saiu, eu escrevi uma breve introdução que eu agora modifiquei, até em respeito ao Claudinho, pelo que ele foi, porque ele não foi só um renegado. É importante chamar a atenção disso. Né? E relatava, não falei isso para o Bertelli, há 2 anos eu fiquei uma temporada em Madrid e saí procurando livros do Claudinho. Meus amigos, é uma coisa assustadora. Esse homem morreu em 1995. Ele nasceu em 1913 e morreu em 1995. E foi um protagonista de proa na história da Espanha a partir de 1933. Seja pela esquerda, seja depois pelo giro que dá, indo para o Partido Socialista e tornando-se presidente da Fundação Pablo Iglesias, que é o Instituto de Pesquisas do Partido Socialista Operário Espanhol, PSOE. Eu saí e percorri praticamente todas as livrarias, as grandes livrarias de Madrid. As grandes eu percorri todas. Olhava nas estantes, não havia um único texto do Claudinho. Fui então àquele centro, que é a Casa del Libro, que fica ali na Gran Via. São 5 andares só de livro. Me atendeu um rapaz muito solícito, que disse: Claudinho, vamos ver. Entrou lá no computador e disse: mas é claro que tem Claudinho aqui. Eu disse: olha, eu estou tendo dificuldades. Disse: é claro que tem Claudinho aqui. Eu vou levar a estante do Claudinho. Ele me levou uma estante dupla como essa, um livro de cima a baixo. Fernando Claudinho, literatura infantil. Vocês sabem que é tradição castelhana. O sujeito tem o sobrenome do pai, ao contrário da nossa tradição, vem antes do da mãe. Não é? O nome desse Fernando Claudinho é Fernando Claudinho Pontes. Tem lá um jovem autor, eu até vi a cara do sujeito, que se chama Fernando Claudinho Dias, que é um êxito, é um best-seller de literatura infanto-juvenil. O rapaz da livraria não tinha a menor ideia de quem era esse Fernando Claudinho, com os livreiros pelos quais eu passei. Entrei num antiquário, atenção, um antiquário, não é num sebo, não é naquilo que os caras chamam de alfarrabista, não é na estante virtual de lá, é num antiquário de livros. E aí me atendeu um homem encanecido. Aqui eu fui logo perguntando: eu estou procurando aqui um livro de Fernando Claudinho, um comunista. Ele olhou para mim e disse assim: não mais comunista, um ex-comunista. Eu disse: é esse mesmo. Ele disse: eu não tenho nada dele e o senhor não vai encontrar nada dele. Eu estou mencionando isso, não é? Porque não acho que é o destino dos renegados e para a vala comum do nada. Mas é significativo, não é? Sobretudo porque esse homem não foi só um renegado. Eu no prefácio que eu fiz aqui, eu não o chamo de renegado. Não é que eu não admita ele é um renegado. Não é? Você citou um brasileiro, você citou um brasileiro que é o exemplo cabal para Gáudio do meu amigo Antônio Carlos Mazeu, com quem há 20 anos atrás quase nos estapeamos pela caracterização do cidadão que o Bertelli lembrou aqui como brasileiro renegado. Eu nem falo o nome dele porque eu acho que ali não é um caso de tornar-se renegado. Ele sofreu um acidente, foi atropelado no bairro dos Aflitos, lá em Recife, foi levado para o hospital público e ele estava com politraumatismo craniano.
havia lá um agente da CIA que raspou o crânio dele e botou um clone. É isso. Vocês não entenderam essa coisa. Bernardo Claudinho nasceu em Saragossa, em 1913. Destaca-se como dirigente estudantil e ingressa na Faculdade de Arquitetura de Madrid. E ingressa no Partido Comunista, aos 20 anos de idade. Entre 33 e 35, ele tem um papel extremamente destacado na fusão da União da Juventude Socialista com a União da Juventude Comunista. Isso foi um passo importantíssimo para acertar as arestas entre o Partido Comunista e o Partido Socialista Espanhol. Que era dirigida pelo Santiago Carrilho, a socialista. Exatamente. O homem, você tirou meu filé. O homem que provinha do Partido Socialista era Santiago Carrilho Álvares. Depois eu vou contar aqui, no tom da brincadeira, a razão segundo o Carrilho da cisão de 65. Mas eu quero. Claudinho tem um papel central nessa fusão e se torna o redator-chefe do jornal da União, agora é União das Juventudes Comunistas, no plural. É um semanário, agora, que fica sob controle do Claudinho. Explode a guerra, ele tem um papel não apenas dirigente, mas combativo, na frente das batalhas. Era um homem muito valente. Todos os depoimentos apontam para isso. É bastante curioso que o Santiago Carrilho escreveu as memórias dele com o Claudinho vivo. É evidente que ele descobre as lagartas do Claudinho, como vocês vão ver ao fim da historiazinha que eu vou botar aqui. Mas tem a honestidade de admitir, o destemor, a coragem, a valentia, não apenas intelectuais, isso é importante, não é? Há intelectuais extremamente corajosos, mas que nos confrontos de rua, de massa, são homens, eu não diria acovardados nem amedrontados, mas não são homens do combate direto. Claudinho reunia essas duas características. Era um intelectual corajoso e um homem de combate destemido. Com a derrota da República, Claudinho passa a ser uma espécie de embaixador, ainda da República, mas colotado tranquilamente com o Partido Comunista. Vocês sabem que o Partido Comunista fez parte de todos aqueles governos dos exilados, né? O último governo estava se reunindo ainda no México, quando o Franco morre, e o governo continua, conta a sua história engraçadíssima. Tinha um cara lá que, quando o Franco morreu, ele estava com o braço aqui, parecia que ele tinha perdido o braço na guerra. Não, é que toda reunião do governo do exílio, ele batia na mesa e dizia: "Este Franco não passa." Foi gastando, chegou no topo do braço. Claudinho não fez parte desse governo, mas uma representação que o Partido Comunista, junto com todos os partidos, inclusive a Federação Anarquista, tinham nesse governo. Ele se tornou o embaixador do Partido Comunista aqui na América. Ele residiu há algum tempo na Argentina, teve um tempo importante no México e depois foi para os Estados Unidos. No caso da vida dele nos Estados Unidos, ele se arriscou, porque vocês conheciam a legislação, né, vigente até recentemente, o comunista não podia ter entrada livre nos Estados Unidos. Claudinho desafiou isso tudo. Nesta época, e é isso que o Carrilho nas memórias recupera, ele se liga a um dirigente espanhol, que é um cara para nós desimportante, mas que foi um homem forte na Secretaria de Organização do Partido Espanhol, Vicente, eu cito o fulano aqui no meu prefácio, que era a expressão burocrático-stalinista dentro do PCE, que promove vários expurgos, que o Claudinho participa desses expurgos.
Mas ele está em Moscou em 1956. E tem aquele tombo, não é? Ainda bem que esse não é do nosso tempo, da verdade, disso nós escapamos. Isso entrou um pouquinho depois, seria 57, 58. Já não era aquele negócio lá de trás. Era nas ondas, né? É. Nas ondas. Vem a desestalinização. E o Claudinho percebe que se abre um novo tempo. Isso é indiscutível. No Congresso do Partido, formalmente, de 1960, o Claudinho passa a ser o terceiro homem do partido. A terceira figura do partido. A primeira figura era Dolores. A segunda figura era o Carrilho, a quem a Dolores delegava todas as decisões políticas importantes. Não é? A Dolores já era, então, digamos, a força moral, a coesão moral do partido. Claudinho era o terceiro homem, com uma péssima convivência com Carrilho desde 1933. Não pensem que eu aqui estou explicando divergências partidárias pelo confronto de personalidades. Não se trata disso. Mas quando se tem, e nós temos esperança disso, quando se tem uma direção muito reduzida e afastada da luta de massas, as diferenças entre lideranças se hipertrofiam. Uma briga pessoal começa a ganhar toda a coloração de briga política e ideológica. Esse partido estava no exílio. O PCE estava no exílio. Embora tivesse uma intervenção ativa nas lutas de massa na Espanha, o PCE, sua direção central, vivia exilado. Em função disso, a convivência Carrilho-Claudinho durou no Comitê Central e no Secretariado Político 5 anos. 60 a 65, aquilo foi um cabo de guerra. E não há dúvida nenhuma, não sei se você concorda com isso, que o Claudinho percebeu claramente as mudanças que estavam ocorrendo na Espanha. Claudinho teve a sensibilidade de perceber que o fascismo espanhol, ao contrário do que sustentava a direção do PCE, estava desenvolvendo força produtiva. Não era um fascismo incapaz de estender ao país, de saturar o país de relações capitalistas estricto sensu. Ele percebeu isso com clareza e, portanto, propôs profundas mudanças na tática do PCE. Quero lhes lembrar que o PSOE, que saiu derrotado em 1939, assim como o PCE, percebeu isso e transformou essas mudanças na Espanha como a sua plataforma para o quase imediato abandono da referência marxista, que, como vocês sabem, ocorre explicitamente no Congresso de 79. A mudança mais importante é que o partido vinha repetindo o slogan de uma greve geral revolucionária. E eles chegaram à conclusão, e a história provou que eles tinham razão, que isso era inviável, até pelo trabalho sindical que o PSOE já vinha fazendo, corporativizando as demandas dos trabalhadores. Quando você tem um movimento sindical corporativizado, falar em greve geral é a coisa mais difícil do mundo, é trabalhar com uma hipótese que está no reino da utopia enquanto irrealidade. Claudinho e Semprún perceberam essas mudanças. E eu quero lhes dizer agora uma opinião de natureza pessoal, um juízo pessoal. Ninguém tem responsabilidade nisso, nem o meu partido, nem no passado, nem hoje, uma opinião pessoal. Eu estou convencido que eles estavam certos. Era necessário girar a proposta de luta de massas que o PCE mantinha. O resultado, meus amigos, é que na reunião de fevereiro de 65, depois de uma polêmica interna, onde os dois lados, a direção e Claudinho e Semprún e os seus aliados, extravasaram todos os limites da disciplina partidária, os dois lados,
Faz uma reunião com o Comitê Central e Claudinho e Semprún são expulsos do partido. Ambos saem, atenção, ambos saem sem qualquer questionamento da teoria social marxista. Ambos saem sem qualquer questionamento do ideário comunista e das juntas socialistas. A divergência era política. Durante 3 anos, fora do partido, eles tentaram fazer política para o partido. Ou seja, como especialmente no caso de Claudinho, ele era um dirigente muito conhecido, ele tentou influenciar o partido de fora. Quem conhece o Partido Comunista sabe que esse negócio é quase sempre um projeto equivocado. Perdeu a parada. Mas o que aconteceu com o Claudinho? Aí eu acho que é uma coisa importante, porque nós no Brasil, e não só no Brasil, no mundo inteiro, a gente teve esse tipo de situação. Claudinho abandonou, desde 1933, quando entrou no partido, abandonou qualquer projeto de vida pessoal. Claudinho foi um revolucionário da Terceira Internacional. Essa é que ele critica aqui. Nós conhecemos homens brasileiros revolucionários formados no molde da Terceira Internacional. Da noite para o dia, esse homem se vê sem emprego, sem solidariedade dos camaradas e no exílio. Quero lembrar para vocês que os revolucionários costumam comer, pagar aluguel, ter filho. Claudinho tinha 2 filhas. Como é que faz? Como é que faz para sobreviver? Semprún não teve esse problema, vocês sabem, né? Semprún sempre foi um milionário. Legal, porque durante um tempo importante da sua vida ele traiu a sua classe, né? Entrou no partido. Mas Semprún nunca teve problema. E Semprún já estava encontrando um caminho. Estava se dedicando à literatura, domínio no qual ele foi muito bem sucedido. E logo em seguida virou roteirista de cinema. Né? Semprún fez sucesso. Independentemente da herança da sua família, né? Que é uma família tradicionalíssima na política espanhola, pertencente à oligarquia, que vem do período anterior à República. Também Jorge Semprún não se chama só Jorge Semprún, ele se chama Jorge Semprún Maura. O avô dele foi ministro de governos imperiais, monárquicos. Parênteses. O Claudinho escreveu esse livro em espanhol. Mas a primeira edição foi uma edição francesa. Quem é que fez a tradução do livro do Claudinho, deste livro, para o francês? Um irmão do Semprún, Carlos Semprún Maura, que na época estava no Partido Comunista. Se você acha que o Claudinho é renegado, você precisa de ler o que o irmão do Semprún virou, porque não virou só anticomunista, não. Ele é um literato, aí deve ter problemas de família, e ele passou a tratar o Claudinho e o irmão. Olha, se vocês têm dúvida, entrem na internet, porque ele tem um site, o cara do Semprún, para vocês verem o que ele fala do irmão e o que ele fala do Claudinho. Ou seja, isso é um bando, dirá Antônio Roberto Bertelli, é um bando, todos são renegados. Uma coisa horrorosa. O tradutor do Claudinho para o francês diz que o Claudinho é um cretino, um vigarista. E o Claudinho não é nem um cretino, nem nunca foi, nem um cretino, nem um vigarista. Claudinho tem que ganhar a vida e vai ganhar a vida numa editora criada por um anarquista que é Ruy do Ibéria. Foi Ruy do Ibéria. Passou a dirigir Cadernos de Ruy do Ibéria. Era uma editora, uma livraria editora dos espanhóis, da frente de antifascistas espanhóis, radicada na França, que depois da morte do Franco, ela inclusive
voltou para a Espanha, mas desapareceu no final dos anos 70. Claudin volta discretamente para a Espanha, tendo escrito 2 grandes livros. Esse aqui, ao qual eu voltarei, e o livro sobre as revoluções de 1848. Volta para a Espanha discretamente, trabalha em Ruedo Ibérico e arranja um emprego já no pós-75, na Siglo XXI, aquela editora que nasce primeiro no México, depois arranja uma filial, uma sucursal em Buenos Aires, e depois se implanta na Espanha. Ali, nota, no final dos anos 80, ele monta uma série de antologias de textos clássicos de autores marxistas, parecidas com aquelas que você organizou, recolhe textos da juventude de Lenin, ou seja, ele continua marxista, fora do PCE, fazendo críticas ao PCE, mas ele entra na década de 70 como um marxista, como um dissidente, ou um divergente. É nos anos 70 que vai se dar, e eu quero dizer para vocês, que eu também não consigo entender, mesma questão que o Bertelli põe, como é que esses caras viraram? Porque eles posso garantir uma coisa: o Centrum não virou corrupção financeira. Estudei bem a trajetória do Centrum. Ele não ganhou dinheiro para mudar de posições. E também não ganhou espaço na mídia, ou seja, ele não mudou de posição para ganhar espaço na mídia. Eu estou convencido que foi esse caminho que o Deutscher aponta, que a partir de um determinado momento, quando o divergente se torna dissidente, ele cruza uma fronteira, um limiar, a partir do qual não tem volta. Muitos fazem isso porque se corrompem financeiramente, porque se passam para o outro lado. Eu quero lhes dizer que esse me parece o caso do Centrum. E vou lhes dizer por quê. Porque o Bertelli toma a iniciativa de lançar esse livro no Brasil e outro. Eu não tinha contato nenhum com o Centrum. Contato era vocês que faziam o editor. Quando me foi dado traduzir, você me passou essa, não era tarefa, era um trabalho, não era remunerado, o 1848, o exemplar que nós tínhamos, que você tinha recebido, tinha alguns problemas de impressão lá no caderno. Era um livre-bolso da Siglo XXI. E nós não encontrávamos aqui, vocês não tinham outro exemplar, a gente não achava. Então, você tinha o endereço do agente literário dele, você me passou. Carmen Bastos, né? Isso. Eu escrevi para a mulher, dizendo, olha, precisamos de um contato com o próprio, não é a questão comercial, é a questão do texto. Ela aí me mandou o endereço do Claudin. Eu escrevi para ele. Esse livro já tinha saído. Eu disse, olha, eu sou o seu tradutor, blá, aquelas coisas todas. Ele me respondeu muito elegantemente e me mandou um exemplar. Então resolvemos o problema da tradução. Anos depois, eu estou na Espanha, um chico muito rico que nós éramos, né, Bertelli? Nós viajamos tanto, né? Turismo. Estou passeando em Barcelona e vejo uma manifestação. Foi o período em que haveria o plebiscito para saber se a Espanha entrava ou não na OTAN, na NATO, porque a Espanha era um membro observador. Então, a monarquia reconstituída quer saber dos espanhóis se a gente... Não. Havia um movimento para a Espanha sair da NATO. Ela já era um membro observador. Então eu vejo lá uma manifestação, lá numa rambla daquelas, uma manifestação rala. Mas é igual aqueles 1º de maio que a gente fazia ali na Praça da Sé, que a gente encontrava o pessoal do PCdoB, com os anarquistas, para frente operária. Já éramos todos amigos, só tínhamos nós lá, né? Trocávamos aqueles panfletinhos. Era uma manifestação daquela, mas atenção. Pela manutenção da Espanha na NATO.
pela manutenção. Um negócio naquele momento extremamente reacionário, que estava vinculado à política do Bush pai. Eu vejo um senhor, não muito velho, ali inteiro, sentado numa mesinha igual essa aqui, com um monte de papel e firme, assine a petição para a Espanha não sair da NATO. Então eu me acheguei, não é? Eu sou turista. Disse, senhor, quer você passa, quer você trata. E esse senhor educadamente me disse, olha, querem retirar a Espanha da NATO. E isso vai ser uma tragédia. Porque vocês, eu juro para vocês que eu ouvi isso. Não jurar não, porque o comunista não jura. Esse jura atrai. E vai ser uma tragédia para nós. Essa tragédia, que as tropas do Pacto de Varsóvia colocarão as botas aqui. Tem essa expressão que o cara usou. Eu disse, eu estou conversando com um cara do Partido Franquista. Eu aí dei aquela de idiota, sou um turista, né? Disse, não, mas as tropas do Pacto de Varsóvia virão aqui. E ele disse, o Ocidente, essa expressão amorosa, a gente sabe o que é que é. O Ocidente estará em perigo. Eu disse, sim. Mas eu sou um turista. E aí, o que você faz? Eu sou um brasileiro, eu dou aulas, eu não disse perigo. Disse, eu não conheço o Brasil, mas eu tenho livros publicados lá. Vocês sabem com quem eu estava conversando? Porque estava numa mesa, numa rambla de Barcelona, pedindo assinatura, para evitar que as... Olha o delírio. Uma coisa é palavra de ordem. Agora isso não é um intelectual, é o delírio. Eu estava conversando com Fernando Claudinho Pontes. É claro que eu não me identifiquei. Eu sou seu tradutor. Mas era uma política do PCI. Era a mesma política. E o mesmo discurso. Mesmo discurso, claro. Mas ele já estava fora nesse momento. Ele não tinha nenhuma ligação orgânica. Depois ele se liga ao PSOE e se torna o diretor do Instituto de Pesquisa, que é a Fundação Pablo Iglesias. Morre assim em 95. É um fim muito patético, não é? Para dizer isso, é patético ver esse homem, esta cabeça, terminar desse jeito. Bom, eu não preciso dizer para vocês que eu saí desse encontro destroçado. O cara vá para o PS, o Partido Socialista, eu entendo. Nós temos vários companheiros que acharam que o nosso método de luta não é o adequado, buscaram outros caminhos. Eu acho sinceramente legítimo. Eu estou ficando velho, estou ficando mais flexível que você, estou vendo que você está ficando mais durão que eu. Agora, objetivamente, exerceu o papel daquilo que o Bertet chamou de renegado. Mas este livro não é desse momento. Ele sai do partido em 65 e tem um problema para resolver. Não apenas o da sua sobrevivência, mas ele tem que se explicar, caramba. Foram 32 anos de dedicação integral naquele momento. Ele expulsa em 65. Ele entra nessa luta e abandona tudo em 33. Ele passou mais de 3 décadas. Um sujeito sério, e ele era sério. Tem que se explicar. Ele então projeta, entre 65 e 69, ele elabora um grande projeto. O projeto dele é o seguinte: eu quero estudar o movimento comunista institucional de 1919, fundação da Internacional Comunista, conhecida como Terceira Internacional, até 1956, até o 20º Congresso. Estou convencido que se eu não explicar o que se passou, ele,
refletir. O que se passou? Da Internacional ao Birô de Informação chamado Cominform, que é criado em 47, e só formalmente dissolvido em 56, embora ele morra junto com Stalin. Se eu entender isso, eu não vou entender apenas o drama dos partidos comunistas. Eu vou entender o drama de gerações de comunistas. Porque os impasses dos partidos, meus amigos, não são impasses abstratos. Eles se refratam em trajetórias individuais, em trajetórias de milhares e milhões de homens e mulheres. Ele se joga com toda a força nesse projeto. E divide esse projeto em dois momentos. O primeiro momento seria a análise crítico-teórica da Terceira Internacional, ou seja, da Internacional Comunista. 1919, 1943 e o imediato pós-guerra, não é? A luta de libertação na Itália, na Iugoslávia, na França. O segundo volume arrancaria daí, tendo por marco a criação do Birô de Informação ou Cominform e a crise desatada a crise reconhecida que aflora no 20º Congresso do PCOS em 1956. Portanto, dois momentos. Ele trabalha exaustivamente no primeiro momento. A história da Internacional. Conclui isso em 69, o livro sai em 70. Quero dizer para vocês que naquele momento, 70, não havia nenhuma história da Terceira Internacional. Nenhuma. As razões eram óbvias. A documentação básica estava em Moscou. Claro que havia contribuições para uma história da Terceira Internacional. Muito especialmente os trotskistas. O próprio Dodge dava contribuições para isso, mas não tinham acesso aos arquivos. Os documentos oficiais estavam trancados lá pela KGB. Hoje, depois de 91, essa documentação está mais ou menos acessível. E já tem muita coisa escrita, não apenas sobre momentos da Terceira Internacional, mas sobre figuras da Terceira Internacional, relações com outros partidos. No momento em que o Claudinho está escrevendo, a documentação é muito restrita. Nem pensar em utilizar a documentação em Moscou pelo Claudinho, né? Já estava fora do circuito, era impossível. E mesmo que ele tivesse acesso, ele lia muito mal o russo. Então as dificuldades para a construção desse texto foram enormes. E eu quero lembrar que é um texto de iniciativa individual, não tem uma equipe de pesquisadores. A análise do Claudinho, que teve menos acesso à documentação, é uma análise mais substantiva e mais rica. Esse aqui é um livro, esqueçam o que o Claudinho escreveu depois. O caso do Claudinho é diferente de Fernando Henrique, né? Não é esqueçam o que eu escrevi, esqueçam o que eu vou escrever. Esse é um livro sério, e é um livro de um comunista. Não é só de um marxista, é um livro de um comunista. Eu acho que a análise do Claudinho tem problemas. Tá? Eu acho que ele faz uma belíssima análise da experiência iugoslava. A análise que ele faz da experiência francesa e da experiência italiana, eu acho muito problemática. Ele faz a abstração das tropas de ocupação norte-americanas. Só isso, um pequeno detalhe, né? Ele diz, olha, tem um espírito, ele acusa expressamente o partido francês e o partido italiano de, sob as ordens de Moscou, depositar as armas da guerrilha. Eu penso que essa é uma análise simplista, né? Porque a gente sabe que depois Moscou deu muito pouca ordem. Isso não quer dizer que os partidos comunistas não seguissem a estratégia de Moscou. Atenção,
mas Moscou deu muito pouca ordem. Moscou frequentemente trabalhou com as informações que recebia dos partidos comunistas. Há um livro sobre 1935, que, se eu não estou enganado, foi editado pela Expressão Popular. É um livro da nossa companheira, Marli Viana. Há vários livros sobre 35. O livro da Marli é muito interessante, porque põe com clareza que 35 não foi aqui só uma conspiração de meia dúzia de milico que estava de pijama. E muito menos ordens partidas de Moscou. O Partido Brasileiro, através do seu então secretário-geral, da sua direção, como é que é o nome do cara da RT? Miranda. Não lembro o nome de Miranda, mas não importa. Levava a Moscou informes do seguinte tipo: tem todas as condições para uma revolução soviética, no sentido de soviética, de operários, marinheiros e camponeses. Esse negócio na Europa também funcionou um pouco assim com os partidos para a União Soviética. Eu não estou aqui isentando os soviéticos, atenção. Eu só estou querendo dizer que é muito simples imaginar que tinha lá um departamento de decisões em Moscou que determinava o que os italianos e franceses iam fazer, e espanhóis. Isso me parece simplista, e embora ele não incorra diretamente nesse conto de falas, ele subestima o poderio militar norte-americano que estava ali na Itália e na Alemanha, e, portanto, cruzava a França em menos de 24 horas. Penso que esse tipo de análise dele é uma análise, no mínimo, unilateral. Agora, esse livro tem uma riqueza teórica impressionante. Ele faz uma análise dos impasses a que Lenin se viu posto pelo desenvolvimento da história real. É aqui, pela primeira vez, que eu posso estar enganado, que eu vejo um autor comunista, e note, vou fazer a abstração aqui da obra monumental do Deutsch, que é anterior, não é? Estou me referindo ao livro sobre Stalin, que é de 48, e ao livro sobre, eu acho genial, a trilogia sobre o Trotsky. Não é? Deixando de lado o Deutsch e a historiografia trotskista, de quem está dentro do movimento comunista, embora expulso do partido. A análise que ele faz me parece a primeira a colocar com clareza o dilema leniniano. Lenin, segundo ele, e me parece que isso é correto, embora aqui do meu lado e à minha frente haja alguns leninistas conhecidos pelos seus estudos, não é? Penso aqui no Bertelli e penso no Mazil, que conhece mais Lenin certamente do que eu. Mas ele é o primeiro que diz o seguinte: a Revolução Russa para Lenin é o ponto de conexão entre a Revolução Socialista no Ocidente, leia-se Alemanha, e a Revolução Democrática no Oriente, leia-se primeiro a Turquia e depois a China. O que explica todo o esforço leniniano de jogar todos os recursos da Revolução Alemã. Não é por acaso os primeiros tempos de Radek na Internacional, e dar todo o apoio a Kemal Atatürk e, naquele momento, quando o Partido Comunista Chinês estava nascendo, ao Kuomintang. Pega lá o Chiang Kai-shek, bota ele na Internacional. Diz o Claudinho, essa análise me parece uma análise brilhante, viu, meus amigos? Posso estar enganado, mas me parece o primeiro comunista que faz essa análise. Quando Lenin percebe que a Revolução no Oriente começa a fazer água, a Revolução Democrática, e a Revolução, isso já fica claro para Lenin um ano antes da sua morte, em 23, que a Revolução Alemã está indo pelo ralo, Lenin entra numa situação patética de não ver alternativa. E os documentos que você, inclusive, publicou, né, a Carta do Testamento, e os últimos escritos de Lenin são emblemáticos disso. Não tem saída.
mais participou da teoria do socialismo no seu país, né? Embora tem um bocado de gente que vai pegar uma ou outra frase do Lenin lá de 1915 para dizer que ele ia sustentar a teoria do socialismo no seu país. O fato é que Lenin percebeu claramente que o processo revolucionário russo ia encroar na medida em que ele não era ou não pôde ser a vinculação entre a Revolução Socialista no Ocidente e a Revolução Democrática no Oriente. É a partir daí que o Claudinho vai pensar a crise do movimento comunista, ou seja, a crise da internacional. Me parece que se as análises com relação ao imediato pós-guerra aqui contidas são análises muito discutíveis, a análise do papel da Internacional na Alemanha me parece muito precisa. Não é? Ele mostra o porquê do fracasso da política de classe contra classe e as fraturas que essa política abriu na luta antifascista. Isso eu quero dizer para vocês que, embora eu tenha recebido essa tarefa do meu, muitos anos depois, do meu primeiro assistente, eu sempre gosto de falar para ele. Eu estou dizendo pela primeira vez publicamente, isso dentro do partido já falei, porque se eu cometi erros políticos, é porque eu fui muito mal aconselhado desde o início, então eu me livro da minha responsabilidade. Essa tarefa eu recebi, e depois tomou um caráter profissional, do Bertelli, deu um livro que eu creio que é muito importante. Este é um livro que não está superado, no sentido de que as suas teses centrais, que podem e devem ser discutidas, eu acabei de dizer aqui que eu não concordo com tudo que está aí, mas essas teses não estão superadas. A documentação posterior, esse posterior tem cerca de 91 para frente, 20 anos. Não altera, da documentação que eu li publicada, que serviu de base a outros estudos, nada põe em questão as teses do Claudinho. Isso eu insisto, não quer dizer que essas teses não devem ser discutidas, devem ser discutidas. Mas a documentação a que ele não teve acesso não o impediu de formular, sobre bases documentais muito estreitas, hipóteses de trabalho fecundas. Duas últimas anotações. Há nesse livro uma coisa que me parece muito importante no texto. Esse é um texto de uma enorme sinceridade. É um texto sincero. No seu prefácio, depois de dizer como é que trabalhou, Claudinho diz, olha, esse texto é também parte de uma autocrítica. Mas isso não é hora de discutir. É mais ou menos isso que ele disse, se não pegar nada. Ele termina o seu prefácio dizendo: é desnecessário dizer que esse livro não é apenas uma crítica do movimento comunista, também é uma autocrítica do autor. Mas isso não tem a menor importância. Eu acho importante sinalizar isso, porque a maioria dos divergentes, dissidentes e renegados é de uma prepotência e de um narcisismo absoluto, né? Não deu certo porque eles não estavam lá. Essa não é a postura do Claudinho. A primeira observação que eu queria fazer. São três, né? Sem dúvida. A segunda é de onde esse livro foi traduzido. Esse livro foi traduzido, segundo a Carmen Bastos, sei lá. Por aí. A agente dele. Ela pediu que fosse feito sobre a versão de 77. A versão espanhola de 77. Se vocês cotejarem essa tradução com a versão 70 da Rua do Ibéria, especialmente nas notas, vocês vão ver que são diferenças adjetivas, são pequenas diferenças. Eu consigo isso aqui. Mas isso foi desejo do autor. Então, a edição base não é a edição de 70, é a edição de 77. Há também uma novidade nessa edição, além de eu ter feito um prefácio dizendo que o fim dele não foi o melhor, mas não uso o termo renegado. A editora, não fui eu, a editora,
preparou um índice onomástico, que é uma coisa que ajuda muito, porque sei que o que deu de trabalho para a editora fazer, me parece que foi o Miguel que fez. Eu tinha brigado uns dias antes com o Belé disse, tem que fazer um índice onomástico, e ele ficou não sei quanto tempo fazendo. Certamente não está perfeito o índice onomástico, sempre tem uma falhazinha, mas isso enriquece o texto para você. Uma última palavra. O camarada Bertelli, esse eu sei que posso chamar de camarada, disse que a publicação desse livro deu um rolo dos diabos. O Bertelli, nessa época, não tinha nenhuma responsabilidade de direção. Então o Bertelli falava o que queria, editava o que queria, tinha aí 800 anos de partido. Então, era um homem au-dessus de la mêlée. Eu quero dizer para vocês que eu não tinha essa autoridade moral. E tinha acabado de publicar um livrinho pequenininho, chamado O que é Stalinismo, onde eu digo aquilo que todo mundo sabe. Que o nosso amigo Trotsky, não, saiu pela Brasiliense, aquela coleção do Caio, que é Primeiros Passos, que o Trotsky foi assassinado por um agente na época da NKVD. Tem um segredo de polichinelo, né, gente? Todo mundo sabe disso. Esse foi um crime com o qual nós, comunistas, temos que nos defrontar. Aí eu não tenho responsabilidade, não mandei ninguém ir lá para o México e dar uma picaretada na cabeça do Trotsky. Mas eu digo isso, esse livrinho, com a maior candidez, porque esse negócio para mim já estava estabelecido. Né? Aliás, tema de um belo romance do Semprún, A Segunda Morte, Ramon Mercader. Vocês sabem que Ramon Mercader era um agente da polícia stalinista. Eu tinha acabado de publicar isso. Nessa época, não sei se lembra, eu era o editorialista da Voz da Unidade, responsável por aquela linha política brilhante que todos nós seguimos. Eu só era responsável pela sua formulação. Ela trabalha coletivo. Logo depois que sai uma resenha que você providenciou, numa revista da época, assinada pelo Paulo Sérgio Pinheiro, elogiando o lançamento do livro, e elogiando o livro vendeu rapidamente. Estou eu lá na Voz, que era ali na Dom José Gaspar, chega uma carta. O partido já estava legal. Ao Comitê Central do PCB. Ao Comitê Central do PCB, isso vai lá para a pauta da reunião da executiva para saber se leva. Passei por uma Malina, que era o secretário de organização. Uma Malina me disse, eu era também membro da comissão, como é que chamava? A lei do Comitê Central. Comissão Executiva. Uma Malina disse para mim, abre esse negócio aí que a gente já vai preparando a pauta externa. Eu abri e a carta era, no mínimo, um pedido de fuzilamento do camarada Zé Paulo Neto, que além de ser um infiltrado trotskista, o cara reproduzia o negócio. Ele tinha lido o livro do Caio, vendia feito água, né? Vem repetir a calúnia de que foi Stalin que mandou matar Trotsky. Mas não satisfeito com isso, ainda escreve esse livro anticomunista, não sei o que, ainda traduz esse livro. Eu me lembro que eu telefonei para esse aí, a Global era lá em... Vila Mariana. Isso, Vila Mariana. Liguei para lá, Rua França Pinto, Cerca Pinto. França Pinto. Eu disse, Bertelli, você está sabendo a repercussão desse livro? Não, não estou sabendo. Não, mas o Paulo Sérgio Pinheiro publicou um artigo, uma resenha, não lembro bem, dizendo que o livro era muito importante. O Bertelli disse, que bom. Eu disse, que bom não, rapaz, eu vou ler aqui para você. O que o baixinho soltou uma gargalhada e disse, eu não tenho nada que ver com essa carta, não sei se você se recorda disso.
o Pedro Vicente, depois nós fomos beber na tua casa, quase nos estapeamos por causa disso, né? Bom, eu disse, vem torada por aí. Meus amigos, vocês não têm ideia do que havia de atraso no nosso Não é a partido. mesma pessoa que mandou uma carta para você criticando meu curso de bocado? Pois é, claro, não sei se é a mesma pessoa. Vocês não têm ideia do que era o nosso partido nessa época. Curso bocado trotskista. Não é o seu curso, foi a sua conferência. Aquela Naquela série lá seminário. no seminário. Olha, estamos em 85 para 86. Ainda tinha, deve-se dizer que não era da direção. Atenção, não era da direção. A direção nunca nos impediu de fazer nada. Isso é preciso dizer. A direção do Patrão concordava. Nós levamos até o Fernando Henrique para falar. Para lá. E o Chico é forte. É, E o Chico é forte. É. Ou seja, havia, por parte da direção, e não é só da direção central, eu diria também das direções regionais, mas ainda havia aquele ranço que Albertelli não deu nenhuma dor de cabeça, não é? Não sei se vocês sabem que ele cantou lírico. Não sei se ele ainda faz isso hoje. Não quero ter operário. Ele continuou fazendo o que ele fazia. Agora eu que estava, digamos, ensanduichado, quero dizer para vocês que não foi um período muito fácil. Mas depois, para homenagear a intervenção do Albertelli, o partido se alijou e se transformou no PPS. Não é? Com aquele cara que fizeram lá uma operação de raspagem cerebral, é o Clube. Mas felizmente o dirigente que resistiu, nós não resistimos. Não O resistiu. grupo dos 6 resistiu institucionalmente. Resistiu. Naquele congresso famoso Não, em que os caras liquidam o partido, os 6 mosqueteiros estavam unidos. Celso Frederico, ele o representa aqui. Celso Frederico, Noé Gertel, Raul Matheus Castel. Esse documento é histórico, vocês deviam procurar conhecer esse documento. Ele tem que... Martins César não tem, rapaz. Eu não Você é tenho. bem perdido. Martins César Feijó, Antônio Roberto Bertelli e o locutor que vos fala. Levamos um combativo documento para evitar que é desastre. O cara da mesa lá que dirigia, um sindicalista bancário, que deve ter feito uma grande trajetória, ele deve estar hoje no Sebrae, com toda aquela gente. Pegou o documento, pessoas ilustres, não é Guedes, é o comunista de não sei quantos, Milães. anterior a 35, participou de 35, e nós na rabeira, né? O cara nem leu o documento, pegou o documento, lembra disso, nós lá, combativos, o cara pegou o documento, ele chegou um papel aqui à mesa que depois eu informo vocês, tranquilo. Outros companheiros, um deles está aqui, não sei se é o único, mas eu conheço que é o Mazil, saíram, foram para a rua, era uma meia dúzia também de gato pingado. Que durante 10 anos trabalharam, lutaram, restauraram a sigla, e daí o PCB, né, que não são mais 12, são 120. É o meu partido. É o meu partido. É muito pequenininho. Mas tem razão, né? E tem razão, venceremos. Mas é para dizer que aquelas nossas, quero só dizer para vocês uma coisa, vocês que não viveram nada disso. O Bertelli era um cara divertido, né? O Carlinhos sempre foi mais sério, ele só foi gozador na vida pessoal dele. Agora, a gente se divertiu muito, não é? Era um negócio gostoso, porque a política tinha decência. E porque tinha decência, nós brigávamos, mas nunca isso afetava o trato respeitoso. Eu briguei umas 150 vezes com o Carlinhos. Carlinhos, mas é um Chico tão tranquilo, brigar com o Carlinhos não é nada polêmico, ele é um cara equilibrado. Antônio Carlos, mas isso é uma calúnia dizer isso. Companheiros, se vocês puderem, eu não estou fazendo propaganda para vocês comprarem o livro com ele. Estou falando do livro. Embora eu ache, isso aí eu tenho sérias suspeitas com relação a essa editora, que produziu um livro de
730 páginas. E ele está bem produzido. Eles não tiveram gastos, preciso dizer isso. O tradutor, como sempre, generosamente reviu a tradução. A filha do Claudinho, Carmen, cedeu os direitos autorais. E o trabalho aqui dessa editora, embora seja profissional, eles se pertencem. São hoje aquilo que passou ontem. Sabe aquele seu sonho? Tudo assim. Mas vender isso aqui por R$35. Tem um editor aqui, Elizabeth Borgiani, que é editora. É um livro da de Cortez. 70, 80. É um livro para 70 a 80 reais. No mínimo. Então, quero lhes dizer que vale a pena nesse, até para a gente discordar do autor. Agora, quando vocês estiverem lendo, pensem mais no que eu falei do Bertelli. Se você pegar isso aqui e dizer que isso é renegado, você já vai com má vontade, não é? Aqui ele ainda não era renegado. Ele era um comunista crítico aqui. Carlinhos Mazeu tem uma teoria dizendo que o cara começa sendo comunista crítico. Depois ele, para não sei se ainda trabalha com isso. Depois ele passa a ser um comunista independente. E aí eu pergunto de quem? Lembra disso? Muito obrigado, bom sábado para você.